Olá, eu sou o Romeu Rocha. Estamos aqui através do História Perdida para fazer uma entrevista com o nosso grande amigo Emanuel Sanches. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Poder ter essa conversa e, além do mais, é um tema que nos atrai, faz parte da nossa vida, né? Acho que é maravilhoso poder compartilhar esse momento com vocês. Eu, desde criança, eu tinha experiências espontâneas de projeções extrafísicas. Então, através dessas projeções fora do corpo, que surgiam espontaneamente para mim, eu fui conhecendo pessoas, que para mim, originalmente, eram pessoas, simplesmente, que eu interagia naqueles outros planos. E com o passar do tempo, né, eu fui descobrindo que não eram pessoas comuns que estavam vivendo num plano extrafísico, mas eles começaram a mostrar para nós, porque geralmente quando eu ia nesse lugar, tinham outras pessoas juntas. Então, por isso que eu digo nós sempre, né? Eram experiências sempre coletivas. E aí eles levavam a gente para locais subterrâneos, levavam a gente para locais completamente desconhecidos, para aprender, para conhecer, para ver certas situações, e se ensinarem determinados elementos relativos à história da humanidade, da Terra e tal, e que, nossa senhora, era um mergulho fascinante. Tanto que, para mim, era muito mais prazeroso estar em projeção astral, né, conversando com esses seres, do que estar aqui na 3D. Né? E isso começou com quantos anos? Começou com 6, 7 anos de idade, eu já comecei a ter as primeiras experiências. Comecei a ter discernimento das experiências, de conhecer esses seres já maior. Né? Eu já deveria ter meus 10 anos de idade. Eu já comecei a entender que eram pessoas que estavam fora do corpo e tal e tal. Foi um aprendizado. Mesmo nesse período, quem me ajudou foi meu pai, né? Porque as pessoas na época não compreendiam isso. Né? Era algo que não dava para conversar com as outras pessoas. E o meu pai foi uma pessoa que mais me ajudou na época. Por mais que tenha sido um militar, uma pessoa de alta patente militar, ele tinha muita sabedoria e gostava dessa temática. Então me ajudou a entender o que vivia na minha experiência, né? Toda a experiência vivida. E você nessa época já compreendia quem eram esses seres, quem eram essas pessoas, digamos assim? Para mim eram pessoas, igual nós estamos conversando aqui, eram pessoas que eu encontrava lá. Só que os ensinamentos eram muito diferentes do que a gente via ali. Né? Eu ia para a escola, tinha aula de história, aula disso, aula daquilo, mas eram coisas diferentes do que as pessoas falam. E com o passar do tempo, né, lá eu já era um pouco maior, eu tive uma experiência com eles, o nosso grupo, né? Tivemos uma experiência com eles que foi muito interessante, porque era um retiro subterrâneo, era um local dentro da Terra, e era muito grande, tinha uma cidade lá. Então era um local que a gente já foi várias vezes nessas experiências extrafísicas. Então não eram assim simples cavernas, digamos? Não. Você entrava, realmente, na projeção extrafísica, você entra, é uma caverna. Você diz que é uma caverna, você entra numa caverna, só que não sei... É um fenômeno que acontece lá dentro, que você está indo em direção a uma parede ou algum local e aquilo você transpassa. Você passa por aquilo e de repente você já está saindo da caverna, já tem luz lá do outro lado e você está saindo num outro ambiente. E é um ambiente normalmente muito maior, onde tem uma vila, tem um vilarejo, ou tem uma base pequena e tal. E eram os locais de aprendizado. Eu fiquei décadas da minha vida vivendo experiências assim, quase todas as noites. Só que teve uma experiência que foi muito marcante, e eu já estava na faculdade nessa época. O nosso grupinho ali, que a gente se formou, montamos uma república de estudantes, todo mundo treinando projeção extrafísica e tal, fizemos um grupo bem coeso. A gente teve uma experiência numa dessas bases desses seres, e tinham naves lá, que a gente identificou como os famosos UFOs.
né, naves extraterrestres, seja o que for, e aquilo foi uma chacoalhada geral, porque nós não entendíamos dessa forma. Então, nos meus 18 anos de idade, até lá eu via como seres do plano espiritual ensinando alguma coisa. Sim. Mas eles não se apresentavam assim como extraterrestres ou intraterrenos, não falavam a origem? De nada. E vocês não questionavam, não perguntavam? Era como encontrar um velho amigo. Você não está nem aí se ele vem de uma cidade, de outro país, sabe? É uma relação de muita intimidade, parece. A sensação que dava para a gente é que a gente conhecia eles há muito tempo. Só que não relacionávamos com nada assim muito estranho. Eram pessoas. Tanto que nós achávamos, na época nós difundíamos muito o desenvolvimento espiritual das pessoas, né? Fazer práticas de meditação e autoconhecimento. A nossa meta sempre era o autoconhecimento. Dentro desse grupo que você falou, quando você, na infância, quando você se projetava, né? E depois esse grupo fisicamente, que você passou a trabalhar junto com eles, não tinha nenhuma relação entre eles, né? Eram pessoas que você conheceu no plano astral, quando vai ao primeiro grupo, e o segundo grupo você desenvolveu um coletivo ali para trabalhar as mesmas coisas. Exatamente. Esse outro grupo, que nós éramos maiores, né? Imagine, hoje, analisando assim, nós éramos quase crianças, né? 17, 18 anos. Né? Então, dentro da própria universidade que nós formamos esse grupo novo. Uma rapaziada ali que tinha essa sintonia e já vieram com essa sintonia e acabamos alugando uma casa, uma república de estudante e fizemos a faculdade de agronomia todos juntos, mas vivendo isso nos bastidores da faculdade. Só que legal, bem diferente, né? Uma faculdade bem diferente. E aí foi fantástico, assim, né? Porque quando nessa experiência que nós estávamos narrando, apareceu aquelas naves e pareciam lentilhas, igualzinho uma lentilha iluminada, brilhante, uma grande lentilha. Tinha lentilhas de pé, tinha lentilhas de lado, num determinado local, e aquilo a gente ficou muito encucado. E perguntamos para eles, né, o que são aqueles objetos, o que são aquelas estruturas ali que parecem naves, parecem UFO. Eles falaram, sim, são equipamentos de transporte. Na verdade, são nossos laboratórios de trabalho. Nossa, gente, você não imagina o quanto isso chacoalhou a gente. Mexeu muito com nossos paradigmas internos, que até então estavam voltados só à busca espiritual e desenvolvimento, mas entrou o elemento chamado extraterrestre no processo, que até então não tinha entrado para nós. E aí foi um mergulho que não terminou mais, até hoje, né? Ali foi um divisor de águas dentro desse processo que estava vivendo. Tanto que depois, nas outras idas lá, eu pedi provas. Falei, bem, então se vocês estão falando para nós que boa parte das pessoas que a gente se comunica aqui são extraterrestres, né, e que vêm, inclusive, em missão aqui, tal, eu quero uma prova. Porque vocês são seres físicos mesmo e não espíritos que estão querendo passar conversa na gente. Nada mais justo, né? Aí eu me lembro que, poxa, foi muito legal, porque eles falaram, não, então beleza, nós vamos aparecer. Lógico que ele não falou beleza, né? Não, nossas naves serão visíveis para vocês e tal. Legal. Durante essa semana, no determinado dia, a gente avisa e as naves aparecerão para vocês. Mas não deu outra. Eles marcaram, tal noite, saiam lá no jardim que as naves aparecem. E apareceram. Cara, na cidade. Nós morávamos num bairro afastado da cidade, era marginal, porque era do lado da universidade, de agronomia ainda, mas era dentro da cidade. Isso que cidade que era e que ano, Emanuel? Foi em Lages, Santa Catarina, em 1980. Nós se vão 40 anos aí de contato. 40 anos. Por isso que quando o pessoal pergunta, né, quanto tempo você tem de contato com os extraterrestres? 40 anos. Sim. Agora, de projeções extrafísicas e tudo mais, já dá um pouco mais. Já dá uns 50 e poucos anos, 53, 54 anos. Deve ter sido uma baita experiência poder ver as naves fisicamente aí a primeira vez. Chocante. Juro para você que foi algo bastante chocante, porque você muda as suas concepções da realidade. Né? Você começa a ver, peraí, então esses caras que a gente está encontrando aqui, eles são pessoas físicas. A coisa foi evoluindo e a gente foi descobrindo um monte de coisa relativo àqueles locais intraterrenos que nós visitávamos, que tinham ali pessoas realmente que não tinham corpo físico mais, outras que eram pessoas daqui mesmo, pessoas de fora, e a gente foi entendendo, daí com o passar dos anos, como que formava toda uma grande irmandade ali,
sabe? É um conjunto de seres, irmãos nossos, que trabalham juntos numa grande irmandade, que depois a gente foi descobrir que era a Grande Fraternidade Branca, né? Que dá esse nome e é espalhada no planeta Terra inteiro. Então essas cidades, elas tinham desde seres físicos com corpo, quanto seres sem um corpo físico, digamos, convivendo, e eles um via o outro tranquilamente. E essa interação que existe ali é muito jóia, porque não existe divisão entre pessoas que têm corpo físico ou não. Então, quando vocês estavam projetados lá, todo mundo via. Digamos assim. A gente projetado lá, nós viramos daquele grupo de pessoas que são no astral. Só que os que estão no físico estão vendo o astral. Então, a interação entre as dimensões plano e sutis ali é muito grande. Muito grande. Você conseguia diferenciar quem estava ali, quem tinha corpos físicos naquele momento, e quem estava ali simplesmente usando? Para ser bem sincero, não. Porque a gente estava lá projetado. Então, tudo que a gente via correspondia àquele contínuo de um tempo. Então, a aparência que dava para nós é que todos ali estavam ali praticamente fisicamente. Né? Porque nós estávamos no astral. Com o tempo que a gente foi entender que alguns daqueles nos viam, se comunicavam com a gente, mas eles estavam com um corpo físico. Quer dizer, assim como nós temos um corpo físico, astral, mental, e que agora nós estamos nos manifestando nesse astral, né, e quem tiver na mesma frequência de astral está vendo a gente conversando, esses seres são assim. Eles interagem com os níveis com uma facilidade incrível. Que é o próximo estágio, acredito, da humanidade, todo mundo despertar e viver isso. E dentro desse contexto do contato extraterrestre também com os intraterrenos, você pode contar um pouquinho da tua experiência em relação à Serra da Esperança? Por que esse lugar é especial em relação a esse contato? Então, a Serra da Esperança, ela surgiu por ser um local próximo, né? Minha família era daqui da região, e a gente foi algumas vezes na Serra da Esperança ter umas experiências de contato. Começou em 1987, quando um desses seres extraterrestres se materializou ali no quarto, um ser que carinhosamente a gente batizou de Ying, porque ele se apresentou como Ying e ficou. Até hoje é conhecido por muitas pessoas. E esse ser passou para nós uma atividade que nós deveríamos fazer, chamada convergência harmônica. E essa convergência harmônica era a criação de um anel de luz em volta do planeta Terra para possibilitar que a Terra ingressasse nas frequências da Era de Aquários, ou seja, entrasse nesse novo estágio de evolução do próprio planeta. E precisava de um número muito grande de pessoas daqui, encarnadas, fazendo essa conexão, né? Não só seres de outros mundos. E foi muito legal, né? Porque a gente teve confirmação disso, fomos num congresso em Curitiba e estava o pessoal ligado ao trabalho da Shirley MacLaine, aquela atriz, falando disso lá, e a gente, nossa, realmente estão falando com o mundo inteiro a mesma história e tal, né? A mesma missão. Tem mais gente maluca, não é só a gente. Tem mais gente maluca, exatamente. Aí foi muito legal, porque ali na Serra da Esperança tinha um sítio que era ligado, de certa forma, era ligado à minha família, né? Era do pai de uma nora, né? Era o pai da esposa do meu irmão. Eu não sei o que é esse, né? Mas é parente. Era a Serra da Esperança. E a gente ia lá, eu e meus irmãos, meus dois irmãos, a gente ia andar de cavalo lá e gostava daquele lugar. Tinha uma energia muito legal nos paredões da Serra da Esperança. Então, só contextualizando, nós estamos em Guarapuava, né, aqui no Paraná, onde tem essa Serra da Esperança, uma serra bem famosa aqui na região, né, bem grande. Já tinha muitas histórias da serra, né, de bolas de fogo, luzes para tudo que é lado, tinha muitas lendas da região, né. Pois bem, nesse dia da tal convergência harmônica, brincando, falando com um com o outro e tal, a gente juntou um grupo enorme de pessoas. Até meus pais foram, foi muito legal, juntou muita gente lá naquele local da Serra da Esperança, e lá fizemos todo aquele trabalho, fizemos um círculo enorme de pessoas, fizemos toda aquela indicação de trabalho que os seres pediram, e foi muito legal, porque no final nós tivemos a comprovação de que o trabalho foi feito, né? Passaram em cima de nós, inclusive algumas fazendo evoluções, 13 naves. Não era nem 10 nem 11, eram 13. E a 13ª ela ia fazendo zigue-zague em cima das outras, atrás das outras.
Tanto que um dos tratoristas, uma das pessoas que dirigia caminhão, que trazia tratores, que estava arrumando a estrada, eles participaram com a gente. Olha só que legal. Vamos lá, então, o pessoal da prefeitura da cidade. E um deles falou, nossa, olha lá, atrás está indo um manquinho. Porque ele estava fazendo zigue-zague, sabe? Foi muito, muito legal. Então comprovou que houve algo ali realmente muito concreto, verdadeiro. Aí você vai investigando mais, você vai descobrindo as histórias da Serra da Esperança. Né? E a gente começou a viver experiências muito fortes ali, muito contundentes, relativas à conexão da Serra da Esperança com entradas de retiros subterrâneos da Fraternidade Branca. A Serra da Esperança é um local muito forte de energia, né, Emanuel? A gente já teve algumas experiências lá com o Romeu, né, e com o grupo de expedição aí, deu para sentir que é um local muito especial, né, muito forte. A gente já teve aí em locais como a Serra do Roncador, aí no Brasil, né, que é bem famosa, bem mística, né, de muitos contatos, avistamentos, de uma energia muito forte. E aí, indo para locais assim, quando você volta, percebe que tem um local assim na tua casa, né, que a Serra da Esperança é um local assim também, né, com essa gente, né? Com uma energia assim muito intensa, né. Tem também muitos mistérios que vão aqui a região, né? O que você poderia nos contar? Então, uma das lendas que a gente descobriu na região ali, muito legal, era dos tais norte-americanos, volta e meia encontrados caminhando ali pela Serra da Esperança, e provavelmente eles andavam buscando urânio. Essa é uma lenda clássica da Serra da Esperança. Os agricultores antigos, os moradores antigos sempre falavam disso. Os norte-americanos, tudo loiro, cabelo comprido, altos, e que andavam buscando provavelmente urânio, que na época era moda, né, falar em urânio por causa da usina nuclear e tal, estavam instalando usina nuclear para ir pelo Brasil. Eu achava que só podia ser aquilo que os caras estavam atrás. Então era algo que todos falavam. Já viu os norte-americanos? Né? E a gente sabe que os extraterrestres que têm contato com a gente, muitos parecem realmente nórdicos, né? Pessoas de uma aparência mais diferente, né? do povo daqui da região. Legal. E assim, dentro dessas experiências da Serra da Esperança, com relação aos retiros, ou a entrada dos retiros da Fraternidade Branca aqui da região, teve muita experiência em projeção? Então, aí é que a coisa começou a ficar mais séria, né? Porque depois desse evento a gente adquiriu a terra e eu comecei a frequentar mais ali. Isso era que época mais ou menos, Manuel? Isso foi nos anos de 1986, por aí. Né? 85, 86. E eu comecei a ter projeções lá, eu ia para a serra, eu e meu irmão ficava lá, a gente praticamente acampava, tinha só um barraquinho. Né? E, poxa, eu tinha experiências extrafísicas maravilhosas lá e sempre ligado aos mesmos seres. Até que numa das experiências, eles falaram assim, né, agora nós vamos entrar, nós estávamos no astral da serra, porque até então a gente se projetava e não sabia onde que estava. Os locais que a gente ia não tinha a menor ideia, se era na Amazônia, se era no Roncador, se era na Europa, você não sabe. E ali não, eles falaram nesse mesmo local. E aí, nessa experiência extrafísica, eu via a terra, eu via ali a serra, tudo, e a gente foi caminhando. E chegamos num local, numa encosta da serra, aonde tinha uma fenda. E nós entramos nessa fenda. E quando entramos nela, foi muito legal, porque eu tive uma sensação clara de que eu tinha entrado embaixo d'água, eu tinha mergulhado. Sabe aquela sensação quando você mergulha, que tampa os ouvidos e dá aquele som estranho que fica assim embaixo da água, aquela sonoridade estranha? E eu estava projetado, eu não estava com o corpo. Uma vibração diferente, né? Eu tinha plena certeza que nós estávamos embaixo d'água. A sensação era que estava embaixo d'água. E aquele troço ficou, incomodou, e aquele ser continuava andando e eu indo atrás ali dele. E nós saímos numa pequena cidade. E era um pequeno vilarejo que tinha uma estradinha para as pessoas caminharem, não era para veículos, era para caminhar mesmo, toda cheia de pedrinhas, árvores que eu nunca vi, diferentes, e eu estudante de agronomia ainda, eu conhecia tudo que é árvore, tudo que é folha, planta e tal, né? Eu olhava aquelas plantas, meu Deus, que plantas diferentes, a cor das folhas e tal, e eu fui me admirando.
Quero uma muda, né? Pensei em trazer uma muda, né? Vamos levar uma muda dessa. E aí chegamos, é uma espécie de uma aldeia, é uma cidade pequena, mas as casas, elas eram muito legais, porque elas pareciam chalés, chalézinhos, mas uns chalés todos de cor viva, assim, não era aquela cor de casa opaca, como muitas vezes a gente vai, aí as cores das casas é madeira escura e tal, não, eram tudo cores vivas, assim, cores muito brilhantes. E a gente foi andando para aqueles locais e chegamos num que era bem grandão, era uma espécie de um salão. E aí eu cheguei, tinha um monte de gente sentada naquele local, e lógico, você falou, então agora você vai esperar aqui, porque você vai ter que aprender algumas coisas. E nisso aparece lá na frente alguém falando, que eu não sei até hoje quem era na época, e começou a expor que nós está. Aí que eu comecei a entender mesmo o que era a fraternidade branca, como que esses seres estavam organizados, o que os ETs tinham a ver com as histórias, começou a expor como escola. Era um anfiteatro, parecia, mas era uma escola. A gente estava ali aprendendo o que aqueles seres faziam. E que nós estávamos no retiro subterrâneo da Fraternidade Branca aqui naquela região. Legal. E aí eu comecei a ter várias experiências de noite ali. Né? Chegava ali, eu e meu irmão, logo depois que eu me formei, né, eu comecei a trabalhar na prefeitura de Guarapuava, dando assistência técnica aos agricultores, mas chegava sexta-feira, eu e meu irmão já estava se coçando os dois e ia para a serra. E lá tinha baita das experiências. E esse vilarejo, você compreende ou teve essa informação, ele está aqui na terceira dimensão mesmo, abaixo ali na serra, ou ele está numa dimensão paralela, talvez um outro mundo que se conecta? Aonde que ele está esse retiro? O que eu entendi daquilo, que eu nunca fui lá fisicamente, né? O que eu entendi é que ele está ali fisicamente, só que o acesso é vedado. E fisicamente na nossa terceira dimensão ou uma quarta dimensão na Terra? Uma dimensão. Está aqui na terceira mesmo. Uma referência física de terceira dimensão. Porque com o tempo eu fui descobrindo desse retiro e outros aqui da região que eles abrigam, inclusive, remanescentes de povos tradicionais que tinham aqui na região e que vivem lá ainda. Pessoas que evoluíram de uma certa forma interiormente de povos geneticamente diferentes da gente. É como se fossem pessoas que mantêm corpos biológicos vivos, atuantes, com filhos, casais e tal, de várias tipologias que nós tivemos na Terra, ou seja, índios Guarani, índios, né, caigangues, sei lá, não conheço muito dessa área. Eu sei que tem vários remanescentes de vários povos que vivem nesse... Em outros locais, incas, maias, atlantes. Como lá no Peru, tem lá os incas, maias, atlantes, aí na floresta amazônica também. Né? E a gente foi aprendendo com o tempo, né? E depois encontrando amigos que também têm contato com esses seres e triangulando as informações. E vocês sabem que tudo é passado para nós como se fosse um quebra-cabeça. Sim. Né? Eu tenho algumas informações, encontro um amigo que tem outras informações, e a gente vai montando o quebra-cabeça para entender o contexto. E aí vai pesquisando também informações aqui e ali, né, que vão encaixando em toda a história. Né? E é bonito isso, você vê que todos estão montando um grande quebra-cabeça da história da humanidade. Ninguém sozinho tem a verdade, né? Exatamente, exato. Aquele troço do ego, né, acaba desaparecendo. Não é o senhor da verdade, não é o cara que sabe tudo, não. É um conjunto de pessoas. Se encaixa com outras pessoas. Aquela coisa, até podemos ter alguma coisa da verdade, mas sempre parte dessa história, parte daquilo, né? Não toda a verdade. Né? Sempre vai ter detalhes que vai te fugir. Como diria o nosso grande amigo Maurinho lá do Roncador, né? Que deu entrevista para nós, ao homem é dado o pão, não a padaria toda, né? Com os termos dele lá, ele... Exatamente o que o Maurinho falou, né? E nessa de tentar entender pelo menos esse cesto de pão, né? A gente juntou vários pães e conseguimos montar um entendimento do que seria isso, né? Então, segundo esses seres, há mais de 12 mil anos atrás, a Terra vivia uma situação um pouco confusa, né? Com vários povos que aqui tinham trabalhos, experimentos, porque a Terra era um planeta de passagem. Tem tantos portais aqui que dão acesso a outras realidades que era usado como se fosse
uma estação de metrô, sei lá, um ônibus, né? Vinha seres que estavam indo para um outro setor da galáxia, passavam pela Terra para pegar os portais da Terra e lá do outro lado, por exemplo. Então era um local de passagem. A Terra era um local de passagem. Então tinha povos de muitos locais aqui, né? Que tinham bases e faziam seus experimentos e tal. E não existia assim uma reivindicação de posse de alguma coisa, né? Só que existia um atrito constante entre esses povos, constante atritos de domínio e tudo mais. Esses povos seriam povos de origem extraterrestre ou já... Extraterrestre, tudo extraterrestre, né? E aí, como aqui também a origem da Terra é um projeto da Confederação, né, a comando do Conselho dos 24 Anciões, que quem delega todas as ações aqui, viu-se que isso não era interessante que continuasse, que o projeto em si, da formação daquele povo da Terra, constituído de 13 raças estrangeiras, resgatando sua possibilidade de evolução, tinha que ser organizado de alguma forma. E aí esse mesmo conselho determinou que viessem para cá 32 seres extraterrestres de grande envergadura espiritual, né? E fundassem aqui, ou organizassem isso aqui para fazer a coisa começar a caminhar. Então, há 12 mil anos atrás, veio para cá uma nave triangular enorme da Confederação, na qual estavam também esses 32 seres, e desceu no deserto de Gobi. Né? E ela não desceu na superfície do deserto de Gobi, ela foi para os subterrâneos do deserto de Gobi, e lá, se você entra nessa nave, é uma cidade praticamente essa nave. Então, essa cidade triangular, ela entrou embaixo da Terra, em Gobi, e ali foi fundada a famosa Fraternidade Branca, né? Com a criação de Shambhala e tudo mais. Shambhala aí não seria nada, seria uma cidade que... Seria uma cidade que deu o início, deu o start do trabalho da Fraternidade Branca aqui no mundo. E um desses seres, para ter uma noção da envergadura desses seres, era Sanat Kumara. Então vieram 4 Kumaras para cá, que são seres extremamente evoluídos, né? Um dos seres que veio junto também foi o que nós conhecemos depois como Virgem Maria, né? A mãe de Jesus e tal. É um ser que já veio para cá naquela época, um ser de altíssima evolução. E que é origem de Vênus? Vênus. Então, praticamente muita coisa veio dos trabalhos de venusianos mesmo, né? Inclusive as abelhas, as formigas, tudo que tem por aqui foi um projeto venusiano. Mas não veio ao caso. O importante é que essa nave veio aqui justamente para instituir a Fraternidade Branca e pôr ordem na coisa. Lógico que não foi fácil. Existia uma verdadeira guerra aqui de seres que não tinham interesse que isso acontecesse, que não se subordinariam ao comando dos 24 anciões, da Confederação e tudo mais. Então existiu a famosa Guerra dos Deuses, né? Narrada em toda a literatura antiga, tem lá a tal Guerra dos Deuses. Pois bem, terminada a tal bagunça, guerra, tudo colocado nos pratos. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar, cada um ganha um terreninho. Exatamente, cada um lá com o seu terreno e tal. A Fraternidade Branca começou. E aí começou-se o trabalho intenso desses seres de promover a evolução das pessoas que habitavam a superfície do planeta, rumo ao seu autoconhecimento, à sua autodescoberta, ao crescimento espiritual, à sua evolução. E nesse caminhar de 12 mil anos para cá, muitas pessoas evoluíram o suficiente para comporem a Fraternidade Branca. E hoje a Fraternidade Branca que atua aqui no planeta Terra é composta boa parte de terrestres, de pessoas daqui que adquiriram essas capacidades e evoluíram o suficiente para estarem hoje praticamente comandando setores e ordens da Fraternidade Branca. Legal. E a Fraternidade Branca, ela se instalou aonde exatamente? Ela começou no deserto de Gobi. Ali foi o princípio. Que aí foi criada a mítica Shambhala, né? Que seria a primeira cidade desses retiros subterrâneos. Após isso, eles montaram N retiros embaixo da superfície da Terra, porque não tem lugar melhor do que o seio de um planeta para te proteger. E a gente vai descobrindo depois, inclusive, conversando com eles, né? Eles dizem que o nosso Sol, a radiação do nosso Sol, para muitos deles é extremamente nociva, né? Tanto que uma das razões do nosso envelhecimento, dos problemas que nós temos físicos, é derivada das radiações mesmo. Tem radiações nocivas.
E esses seres, quando entram em contato com a gente a nível físico, eles estão com um macacão, refletor praticamente, protegido até a cabeça, a maior parte deles aparece só o rosto. Às vezes eles estão sem capuz, justamente para se protegerem. Mas pode contar um pouco da diferença, se é que há uma diferença entre bases e cidades? Bases, na verdade, são pontos de apoio somente que a Confederação usa para estar próximos de determinados locais de trabalho deles. Aí eles montam bases, que são, a grande maior parte das bases são naves. Semelhante a essa que foi feita no deserto de Gobi, lá, que é uma nave enorme, foi colocado naves que se tornam bases no fundo do mar, dentro da terra, dentro de uma montanha e tudo mais. E elas estariam na mesma profundidade, digamos, que as cidades, ou mais acima? Estão espalhadas, não tem a mesma profundidade. Né? Na crosta terrestre tem bolsões em várias, porque esses seres sabem que a Terra ela é cheia de bolsões, como se fosse um queijo suíço, cheio de bolsões dentro da crosta. E é interessante porque tem bolsões desse que você podia pegar aqui Santa Catarina, Paraná, juntar, punha dentro de um bolsão desse e cabia tudo e ainda sobrava espaço. Então são buracos muito grandes. Né? Imagina, a gente vai daqui a Curitiba, ou de Foz do Iguaçu a Curitiba, se cansa de andar de carro e o troço não termina nunca. Então imagina o tamanho desses lugares. Muitas vezes o pessoal que não tem essas experiências, eles acham que você vai entrar num túnel de minhoca e vai caminhar naquele túnel de minhoca até chegar na tal cidade. Até tem locais assim, mas na sua grande maioria tem estruturas de proteção ali, eles põem guardiões que cuidam desses locais para que pessoas que não devem entrar não vão entrar. Se não vai chegar lá, se não for convidado, não vai entrar, né? E como que funciona daí? Transporte. Semelhante à estrutura de Chambers. Né? Você chega, tem uma parede ali, mas como você tem permissão para entrar, aquilo ali você simplesmente atravessa. E daí você já está lá. Você não vai caminhar 2.000 quilômetros, 1,5 quilômetro dentro de uma caverna para chegar numa cidade dessa. Não, você é transportado para lá. Sim. Da mesma forma que esses caras entram dentro das naves, saem das naves, voltam das naves, tudo por transporte. Transporte por equipamentos, por máquinas. Então não precisa aí um bom preparo físico para chegar lá, né? Caminhar 5 dias. Equipamentos, espeleologia e tal. Haja bateria para as lanternas. Né? Não, nem morrer cozido, né? Quanto mais desce na crosta terrestre, mais quente fica. Né? Então tem que ter toda uma estrutura não é bem assim, né? Para manter esses locais. E também não vai chegar a encontrar um portal, cruzar e qualquer um tá lá e facinho assim, né? Eu sei o que é isso, porque eu já vivi isso. Eu vivi uma experiência na Serra da Esperança em que eu percebi claramente que eu não deveria ter levado 2 pessoas na equipe que eu levei para entrar nesse local, nessa fenda. E foi muito jóia, porque nós... Isso fisicamente, né? Então eu, meu irmão, mais 2 rapazes lá, que eram da região, decidiram ir junto e nós levamos. Né? E eu nem conhecia aqueles piados, 2 jovens assim. Né? Mas nós conhecemos toda a região e foi. E era para ir só eu e meu irmão. Aí nós chegamos perto, quando nós estávamos chegando perto da tal fenda que eu entrava em projeção extrafísica, foi muito legal, porque no nosso grupo, nós estávamos subindo em linha indiana, uma subida, uma abelha passou na orelha de cada um de nós. E cada um ao mesmo tempo falou, nossa, uma abelha passou no meu... Os 4 falaram. No momento que o último falou, uma abelha passou no meu ouvido, caiu em cima de nós um mega enxame de abelha. Mas um baita de enxame. O meu irmão estava na frente, eu estava atrás dele e tinha os 2 rapazes aqui. E o meu irmão só falava assim, né, que ele ia descendo, nós começamos a descer morro abaixo, rolando para chegar no rio lá embaixo, e ele ia esmagando a abelha no meu cabelo, e eu sentia a mão dele pegando no meu cabelo, e apertando meus cabelos. E ele estava esmagando a abelha em mim, e aquelas abelhas ferrando todo mundo, e tal, supostamente. Quando chegamos no rio lá embaixo, a gente pulou na água, começamos a jogar água em nós mesmos para tentar tirar as 10 abelhas. Simplesmente as abelhas não existiam. Gente, nós vimos isso no físico. Foi real, verdadeiro. Eu comecei a puxar para tentar pegar a pasta de abelha que devia estar no meu cabelo, mas não tinha abelha. Não tinha nada.
Era uma proteção no lugar, né? Uma ilusão. Uma ilusão. Nós vivemos uma ilusão mental ali, interagimos com aquela ilusão e nos afastamos do local. Com uma espécie de proteção que o próprio local possui. Exatamente. Então quem acha que vai entrar ou vai procurar ouro, vai procurar riqueza, vai procurar algo... De alguma forma vai ser afastado do local. Porque existe a necessidade de ter uma vibração compatível para acessar um local desse. Com certeza. Com certeza. Se a pessoa não está trabalhando sua frequência, elevar a sua vibração, está trabalhando naquela frequência da harmonia, não da competição, do egoísmo, né? Dessas coisas que afastam os seres humanos e cada um quer ser o top de linha em relação aos outros. Com certeza, a pessoa trabalhando sua frequência, elevando sua vibração, vai ser permitido o acesso dela até, pelo menos, as embocaduras. Não quer dizer que você vai acessá-la. Não quer dizer que vai cruzar o portal, chegar na cidade, mas pelo menos ali vai estar, né? Normalmente o que pode acontecer é os seres aparecerem para você, já que você está sensibilizado, e permitirem ter o acesso. Essa história que você falou do momento da criação dos retiros, né? Qual a relação que isso tem com a história, por exemplo, de Atlântida? Então, Atlântida é uma coisa complicada, né? Sim. E é algo assim que, meu Deus do céu, não sei nem se vale a pena nós entrar nesse meandro agora, porque daí nós vamos voltar lá para trás. Né? Vamos pegar aí milhões de anos atrás, 60 milhões de anos atrás, quando foi formado aí os primeiros seres humanos. E se puder dar um resumo, no caso a Atlântida aí, que é um mito aí de todo mundo, ela existiu mesmo. Ela existiu de fato. Né? A Atlântida, ela, na realidade, que a gente aprendeu com esses seres, ela foi constituída baseada num deslize de alguns extraterrestres que faziam papel de guardiões, protegiam. Que na época eram os Pleiadianos, né, e os povos de Órion. Que depois foram trocados e tal, entrou os de Sírios para ajudar também. Mas os Pleiadianos, devido a serem muito parecidos conosco, eles começaram a ficar muito interessados no povo da Terra, nos Lemurianos. Né? Então a rapaziada viu as Lemurianas lindas e as Pleiadianas viram os Lemurianos muito lindos. Né? E fizeram uma equipe, lógico, estimulados por uma energia dissidente que já existia aqui na Terra, uma energia muito dissidente de todo o projeto, que sempre está minando esse projeto. Que tinha sido vencido naquela guerra. Que tinha sido vencido, né? E esse carinha simplesmente ele levou e estimulou essas pessoas a virem para cá e terem contato com os povos da Terra, né? Com os lemurianos, no caso. Sim. E dessa relação nasceram pessoas, só que não nasceram assim do nada, né? Houve esses cruzamentos, essa coisa genética ali, coisa sexual. Isso está narrado no livro de Enoque. Sim. Se o pessoal vê um livro apócrifo da Bíblia, chamado Livro de Enoque, narra vai encontrar essa história dos 200 anjos lá que nasceram do céu. Que de anjos não tinham nada, né? Turma animada com uma festa, isso né? Também, se não me engano, fala na Bíblia sobre os semiasas, os 200. Exatamente, os semiasas, né? Você acredita que isso também tem relação com aquilo que fala, por exemplo, a cultura da Grécia Antiga sobre os semideuses? Pode ter uma ligação direta com essa história, né? Porque o que pode nascer quando você junta duas raças puras? Então nós tínhamos aqui os lemurianos, que eram seres transgênicos, né? Porque parte da genética era extraterrestre, dos povos de Órion, e o resto da genética era da Terra, derivado do Ramapithecus, que era um macaco evoluído. Então dessa mistura surgiu os lemurianos, os povos da Terra, todos os povos da Terra, né? E aí se tornou uma raça pura, entre aspas. Aí pega um pleiadiano com a sua genética pura e cruza os dois. Vai dar um choque híbrido. E não se sabe qual o resultado que você tem de um choque híbrido. Por isso que tem que estudar o hibridismo de cada cruzamento para ver que resultado vai dar. Sim. E esses aí, quando houve essa ação, a Confederação descobriu, né, e na hora isolou esses rebeldes numa ilha, junto com as pessoas que eles tinham tido relações e tal, e eles ficaram isolados numa ilha para que aquilo não se espalhasse pelo planeta inteiro, né? E nessa ilha nasceram daí os famosos gigantes,
Lógico que tem muita lenda aí de que os gigantes eram do tamanho do World Trade Center. Não é por aí, né? Eram gigantes, porque os caras tinham aí 3, 4 metros de altura, sei lá, grandões. Eles eram bem grandinhos, né? Bem grandinhos para a época. Né? E hoje a gente vê extraterrestres que são grandes, né? Que os apunianos e tal, 3 metros é o normal do povo. Então esses gigantes nasceram ali, mas ficaram isolados num continente. Era um continente que não tinha nenhum experimento até então. Então, ficaram isolados justamente com a determinação de que não eram para se misturar com os outros experimentos criados no planeta Terra. Sim. Só que, lógico, como eles foram isolados, os pleiadianos continuaram assessorando e ajudando, porque todos ali tinham consciência que tinham vindo das estrelas, né? Que os pais eram extraterrestres e tal, e a turma desenvolveu uma tecnologia muito avançada naquele continente, naquela ilha continente. Em proporção aos outros povos que tinham na Terra. E os outros povos ali ainda aprendendo a sobreviver, né? Com certas dificuldades, mas já vivendo em cidades, em agrupamentos e tudo mais. E aí originou esse povo super tecnológico, avançado, que eram os pleiadianos, que tinham acesso, inclusive, com os seres que vinham do alto. Né? E aí essa civilização acabou se desenvolvendo tanto que não tinha mais o que segurasse. Eles começaram a se espalhar pela Terra, né? E formar bases deles, postos avançados, vamos dizer assim, para possíveis ampliações da civilização em outros locais. Então foi a Roma da época. A Roma da época foi a Atlântida. E isso levou a conflitos contra os povos, por exemplo? Levou a conflitos e, inclusive, uma chamada de atenção da própria confederação. Que aí, nessa chamada de atenção, diminuiu a ação deles de expansão e eles começaram a se expandir para cima. E começaram a fazer colônias em outros planetas. E tem a história também desses seres dos Atlantes em relação a Marte. Tem, porque uma das colônias deles era em Marte. E aí eles foram se expandindo. É uma raça muito interessante, porque a Terra ela passou por muitas transformações telúricas, assim, cataclismos e tudo mais, porque é um planeta em formação. E numa dessas transformações, que praticamente dizimou o que tinha na superfície, os Atlantes foram os povos que começaram a formar, aí ajudaram a formar essas bases intraterrenas na época. Então, boa parte dos povos que tinham sintonia positiva, tinham ligações com a Confederação, que faziam parte dos Atlantes, né? Essas pessoas mais evoluídas, elas ajudaram a compor todo esse trabalho da fraternidade branca aqui na Terra. Então, aquela história, Atlântida era bom, Atlântida era ruim, na verdade, como qualquer povo, qualquer civilização, tinha os mais conscientes, mais evoluídos espiritualmente, quanto os mais preocupados com o seu ego, com a sua tecnologia. Com certeza. Tem um ser que eu me comunico, eu já vi ele fisicamente, já tive contato com ele várias vezes na minha vida, chamado Trépios. Trépios é um Atlante. E ele mantém a aparência dele de um ser híbrido, Atlante. E ele faz parte dos instrutores. Esses instrutores da Confederação que atuam no planeta todo. E é um Atlante. Está aí ainda. Então tem gente muito boa que continuou dessa mescla de lemuriano com o povo das Pleiades. E dentro desse processo que foi, começaram a formar essas bases no subterrâneo, existe também essa questão do grande dilúvio, ou não sei se é o grande dilúvio, mas que existiu algum cataclisma que fez com que esse continente fosse para debaixo do oceano. Aí é uma história que está derivada aí de uma outra coisa, né? Os ETs dizem que os Atlantes fizeram bases lá em Marte, né? Tinham bases muito grandes, mas tinham bases muito maiores num outro planeta que existia no Sistema Solar, que orbitava nessa órbita de Marte aqui, né? Que era chamado de... Malbec? Tem o nome Malbec, tem o nome Daemon, tem o nome Phaeton, tem vários nomes que a nossa história diz, né? E nesse local tinham colônias avançadíssimas. Só que, segundo os extraterrestres, devido a ações que eles estavam fazendo ali, extremamente negativas e egoístas e tudo mais, eles atraíram para eles, por essa negatividade, um impacto
com um asteroide muito grande que colidiu com esse planeta e ele simplesmente explodiu. E originou o cinturão de asteroides, que nós temos aí orbitando até hoje, o sistema solar. Entre Marte e Júpiter. Exatamente. E está ali até hoje orbitando. Com a explosão, o rompimento da estrutura desse planeta, porque você sabe que os planetas, eles não são pedras que voam, eles são agrupamentos de vários minerais, líquidos e tudo mais, que giram e vão aquela forma. Se ele parar de girar, ele desmancha. Né? Não são pedras, só pedras. Né? Então, quando se desfez esse planeta, o que aconteceu é que a vida de Marte ela foi extinta em 1 segundo. Simplesmente Marte acabou ali. A atmosfera de Marte desapareceu naquela época. Instantaneamente. A Terra recebeu vários asteroides e tudo mais, e um grupo muito grande de partículas desse planeta que acabou formando em volta da Terra duas luas novas. Nós já tínhamos a Lua do projeto original e formou mais 2 luas em volta da Terra. E essas luas vieram a cair aqui na Terra, depois de muitos anos, nesse período em que ocorreu esse grande dilúvio no planeta e que os Atlantes foram, com a Fraternidade Branca, montar esses locais. Então, as cidades intraterrenas com humanos, digamos assim, começou ali com os Atlantes, mais ou menos. Os Atlantes. E eles foram os primeiros moradores, vamos dizer, terrestres, entre aspas, né, desse processo todo. E desde então, todas as colônias subterrâneas, elas servem como abrigo de remanescentes de cada raça. Então, se você quer conhecer os Incas, os Tupis, você vai encontrar lá dentro. O povo da Índia muito antiga. Geneticamente, eles estão preservados ali. Olha só que interessante. E é uma coisa que é bastante interessante, porque dentro de um projeto, que é um projeto biológico, antropológico, né, que nós vivemos no planeta Terra, todas as raças estão preservadas. Também falam que a Serra do Roncador foi um dos principais locais de entrada nessa hora da migração em massa, digamos assim, da civilização atlântica antes de todo esse grande cataclismo que teve aqui na Terra. Na verdade, o que a gente sabe, né, sobre essa área, eu nunca questionei eles a respeito, mas a região da Serra do Roncador é uma das regiões que permitiu o acesso deles para esses bolsões internos. Entendi. Mas assim, tem vários locais no planeta inteiro que eles também já conheciam, já tinham mapeado e já utilizaram como um ponto de fuga. E não foram preservados somente pessoas, né? Artefatos, tecnologia. Tudo que é possível. Parte de planta, animal, são arcas, né? As arcas de Noé, na verdade, são os retiros subterrâneos. Você quer conhecer animais antigos e tal, você vai para um local desse. Né? Entendi. Inclusive, existem regiões que se preservou, inclusive os famigerados dinossauros, né? Que diz que se espalhou, né? Que nunca mais vai existir. Tarará. Não, mentira. Até esses aí estão preservados. Tanto que existem, não sei se vai acontecer, mas existem umas profecias desses seres aí que falam muito que no final, na grande transição planetária, onde o planeta todo estivesse inserindo nessa 4ª dimensão, dinossauros serão vistos na superfície. Assim como os povos dos retiros subterrâneos sairão pela superfície do planeta. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque também se fala do momento da revelação dos intraterrenos, ou da Irmandade Branca. Né? Exatamente. Qual é, na tua visão, de tudo que você já viu, dos contatos que você teve, com tudo aquilo que você já estudou, que a gente sabe que é muita coisa, mas qual momento seria esse em relação à transição planetária? É difícil dar um tempo, mas a gente sabe a situação, né? O que já foi exposto, e isso pode mudar dependendo da linha do tempo que a gente siga, né? Por exemplo, esses seres eles já evitaram até guerras nucleares aqui entre nós, né? Já impediram que bombas nucleares fossem detonadas e com isso preservaram o projeto Terra ainda. Inclusive muitas pessoas têm medo, né? Será que não vai acontecer uma 3ª guerra mundial? Não vai, porque os seres vão intervir nisso para que não se exploda tudo. Né? E a gente sabe que a Terra está passando por essa transição devido ao aceleramento de vibração
E esse aceleramento de vibração está fazendo com que muitas pessoas estão começando a se ligar e se tocar que algo diferente está acontecendo. E muitas estão ficando com ansiedade, né, sentindo sensações internas que elas não tinham antigamente. E aí, nossa, a quantidade de pessoas que está buscando os caminhos espirituais, a transcendência, os extraterrestres, os intraterrenos e conhecer é enorme. Justamente porque isso tudo está interconectado. Quando nós elevamos nossa frequência, nós começamos a acessar esse tipo de vibração, na qual nós realmente começamos a reviver a carga genética que nós temos no nosso corpo físico. O nosso corpo físico, parte dele é genética extraterrestre. E nós começamos a mexer com esse DNA que existe em nós e começa a reativar essa conexão. Então, essa ânsia que todos estamos vivendo agora, desse novo momento do planeta, que a gente chama de passagem para a quarta dimensão, é o momento atual. Agora, né? Começou em 2012, está evoluindo e vai seguir seu caminho, né? Até um momento chave, que não se sabe quando será, que é o momento de ruptura. Todo gráfico tem um momento de ruptura, né? Onde as duas linhas se encontram. Esse momento ninguém sabe exatamente quando será, porque vai depender do caminhar da humanidade, né? Mas quando boa parte da humanidade estiver numa frequência já mais avançada, estiver percebendo outras vibrações, outros planos, outras dimensões, interagindo com elas, esse vai ser o momento de ruptura. Tanto que é falado em várias tradições do mundo inteiro, 144 mil, né, dançantes do tempo, 144 mil mensageiros, não sei do que. Despertos de consciência. Exatamente. Então, quando esse número for atingido, né, será o momento de ruptura. Entendi. Aí é cada um por si, porque nessa hora vai ter os mundos intraterrenos se revelando para a humanidade, os seres extraterrestres baixando em tudo quanto é lugar, e Deus te acuda, né, porque ninguém sabe que resultado vai ter disso. Falando em extraterrestres baixando aqui na Terra, você teve experiências com naves ali na Serra da Esperança, né, mano? De ver elas fisicamente muito baixas, né, próxima à superfície. Pode contar aí um pouquinho delas, suas experiências? Então, na Serra da Esperança nós tivemos várias experiências de avistamento, inclusive de naves próximas. Teve um evento que ficou bastante conhecido ali na Serra da Esperança, saiu em jornais, saiu em revistas especializadas e também saiu na televisão. Na época nós tínhamos aí na nossa região um programa da Globo chamado Meu Paraná, né? Demos entrevista nesse programa, a população da região toda deu entrevista. Teve 2 eventos, na verdade, que foram, toda essa mídia esteve envolvida. Um deles foi bastante interessante, que nós estávamos trabalhando numa encosta da Serra da Esperança ali e tal, e era um trabalho rotineiro, não era nada ligado à espiritualidade, né? Era um trabalho rotineiro. E aí começamos a escutar um som, e aquele som foi aumentando e começou a vibrar o chão. Chegamos a pensar em terremoto, e que barulho é esse, meu Deus, e um barulho ensurdecedor começou a aumentar. Sabe? De repente a gente viu, e nós estávamos bem na encosta. Então a encosta é assim, você está aqui no morro e tem um penhasco que vai lá para baixo. Vindo da direção ali de Irati, por exemplo, Prudentópolis, a gente viu nada mais, nada menos do que uma espécie era uma esfera mais comprida e tinha alguma coisa que girava nela, tanto que os funcionários que estavam ali, o pessoal que estava ajudando, falaram, não, um helicóptero, né? Como se fosse tipo um helicóptero. Um helicóptero girando e passou deslizando embaixo da gente, a gente viu aqui, do nosso lado, aquilo passando, dentro dos penhascos da Serra da Esperança. E não era ele que fazia barulho. Quem estava fazendo barulho eram 2 Mirage da Força Aérea Brasileira que estavam vindo atrás do cara. Então eles estavam caçando aquele objeto. E todas as pessoas testemunharam aquilo, viram esses Mirages vindo. A gente conseguiu ver os pilotos. Dá para ver os pilotos com os equipamentos de respiração, de tão próximo que era. Por isso que a gente sentou no chão. A gente não conseguia ficar de pé, devido ao intenso barulho e vibração das aeronaves nossas, ali, né? Porque a outra que estava na frente, simplesmente ela deslizava.
E ela foi direto nos paredões da Serra da Esperança. Num desses locais que a gente tem as entradas dos retiros. Simplesmente ela entrou. Atravessou o paredão e... Igual uma faca quente na manteiga. Tchuft, entrou, sabe? E os Mirage quase entraram atrás. Mas na hora eles fizeram uma manobra assim e conseguiram sair num braço de Y, faz um Y ali, aquele setor da serra. Eles fizeram uma manobra, saíram contornando e conseguiram voar em direção ao sul. Porque no final entrar eles não iam conseguir, né? Eles iam bater no paredão. Gente, quase nós presenciamos uma tragédia com aqueles pobres pilotos. E eles tiveram essa habilidade de conseguir contornar e a nave entrou nos paredões. E isso saiu em um monte de noticiários, o pessoal ali debaixo das vilas e tal, todos narrando o que aconteceu. Foi muito interessante. Muito interessante. Nós investigamos através do NPU, do Núcleo de Pesquisas Ufológicas de Curitiba, com o nosso saudoso Rafael Cury, um irmão de caminhada que já faleceu, e ele conseguiu um documento da aeronáutica dizendo que eram manobras de rotina da Força Aérea na Serra da Esperança. Gente, nunca passou um Só se foi rotina perseguir disco voador agora, né? Não existe, nunca. Eu nunca tinha visto um avião daquele. Né? Depois, conversando e passando as características para o pessoal ligado à aeronáutica, que a gente descobriu que era Mirage. E Mirage, na época, só tinha base aérea que podia recebê-los em Porto Alegre e Goiânia. Então vieram de longe. Vindo de longe. Olha só que interessante. E eles vieram entrar aqui. Na Serra da Esperança. Por quê? Foi um ponto de fuga. De repente é o portal que se abriu, sei lá. Você só pode escapar por lá. Deu um jeito. Né? Para você ver que essas aeronaves também têm suas limitações. Né? Tem que ter o ponto certo, o local certo. E eles escolheram a Serra da Esperança. Teve também uma outra experiência que ficou famosa aqui na região da Serra da Esperança, de uma nave muito grande, justamente no próximo à antiga comunidade Alfa Ômega. Isso, existia ali a Associação Alfa Ômega, né, uma comunidade de pesquisa nessas áreas, inclusive, e os seres que a gente mantinha contato na época marcaram o encontro. Né, e a gente tem essas saídas a campo e tal, que é uma tradição, e isso foi em 1991. Esses seres eram intraterrenos ou extraterrestres? Extraterrestres. E eles marcaram uma saída a campo e ali tinham pessoas de Petrópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, ali, né, daqui do Paraná, estava numa reunião grande. E nesse evento eles falaram que eles iriam aparecer. Né? O pessoal ver as naves e tal, mas a gente já estava tão acostumado, era rotina ver naves zigue-zagueando, flash de luz de nave. Né? Tava tradição. Só que aquela não foi bem tradição, porque simplesmente apareceu um negócio que tampou o céu. Era uma nave imensa, de 200 metros de diâmetro. A gente calculou, nós calculamos assim, por ver a distância entre as montanhas e tal, que deveria ter esse tamanho. E era uma nave imensa, que ela apareceu, começou só com as luzes. Apareceu umas luzes compridas, esverdeadas, parecendo luz de neon, e começaram a aparecer aquelas luzes no céu e todo mundo, olha que legal, tipo, uma comprida, né? E até que a gente percebeu, peraí, mas isso aí está no perímetro de alguma coisa muito maior. Eram as luzes de algo muito maior que percorria o perímetro daquele círculo enorme e tinha umas centrais que faziam um círculo menor. Aí que a gente viu o tamanho da nave que parou em cima da nossa cabeça. Né? Na hora foi um tanto assustador para algumas pessoas que estavam ali, que se achavam preparadas para ter um contato de terceiro grau, cara a cara. Porque ali vocês trabalhavam para esse tipo de situação, exatamente, né? Mas aí quando ocorre é diferente. É diferente. Né? E, poxa, a gente que já está um pouco acostumado com o negócio ali, só olhando para os lados, ai meu Deus do céu, por que o pessoal está fazendo isso? Né? Até o funcionário nosso da Serra lá, que era o Zé, estava nadando, ele tomava banho dentro de um açude grande que tinha lá, ele adorava tomar banho lá. E ele estava lá nadando, ele ficou vendo aquilo boiando na água, nadando, e ele viu em cima dele. E todo o pessoal se agrupou ali, e alguns com essas reações que eu achei até estranhas, né? E aí ela ficou em cima de nós. E na hora veio uma mensagem telepática na minha cabeça, a voz do ser falando, né? Que não vai ser o momento adequado para isso,
né? Preparem-se mais e oportunamente isso vai ser repetido. E nesse momento estava chegando uma amiga minha, a Zezé, né, que é uma enfermeira do Rio de Janeiro, e fazia parte dos grupos há muitos anos. Ela estava dormindo nessa hora. Ela tinha trabalhado muito no hospital naquele período e ela estava descansando. Ela levantou, chegou lá, gente, eu tive um sonho com seres, com o Ing, né, e outros seres e tal, e falaram para mim vir aqui fora que eles estavam aqui. E ela se deparou com a nave. Né? Olha só. Muito legal, foi muito lindo. E ela ficou ali uns 20 minutos, né, para o pessoal curtir ela mesmo, e daqui a pouco ela começou a girar e ir no sentido sul. Né? Ela não entrou na serra, ela foi embora. Não, ela foi embora e a gente viu ela desaparecer no horizonte. Ela foi indo, foi um tempão para a gente ver ela desaparecer. E foi muito legal por um aspecto, né? A gente viu que não existia um preparo suficiente de alguns, né? Seria um contato terceiro grau, mas foi muito joia, porque depois veio um monte de gente entrevistar e a gente viu o pessoal das regiões lá debaixo da serra, das cidadezinhas. Todo mundo viu. Todo mundo viu e narrando. Inclusive várias pessoas dizendo que só deveria ser Jesus voltando, eles acreditavam na volta de Jesus e tudo mais. Sim. Então foi um evento que ficou bem famosa a serra. Então ali realmente tem um ponto de conexão muito forte. Muito forte. Se bem trabalhado, se você estiver bem equilibrado, te permite acesso a realidades muito transcendentes. E essa é uma prova que se está num grupo, ou todos estão preparados ou não acontece, né? Exatamente. Não basta somente alguns, né? E para a gente arrematar essa história toda, o que seria a preparação necessária para viver uma experiência como essa? Então, a preparação para o contato ela é bem ampla. Ela não é, assim, uma fórmula mágica. E ela se adapta a cada pessoa. Mas, regra geral, a preparação para o contato estaria em termos uma abertura e uma disponibilidade ao contato. O que quer dizer isso? Ficar numa rede lá esperando vir as naves, estou disponível? Não. É buscar se preparar, se trabalhar internamente, vencendo teus medos, o teu desconhecimento, buscando elevar a tua frequência só com frequências que te joguem para cima, que é as frequências do amor, da cooperação, da paz, da harmonia, né? Deixando que as frequências do medo, da desarmonia, da competição e do ego não fiquem dominando a tua vida. Então, quando a pessoa começa a trabalhar muito essas frequências na vida dela, ela muda. E muda o seu entorno. Inclusive, amizades acabam desaparecendo e vem novas amizades melhores. A própria família começa a adquirir uma outra harmonia existencial, vamos dizer assim, né? E a vida da pessoa toma um outro matiz. Esse seria o básico para que você conseguisse harmonicamente estabelecer contato com qualquer entidade dessa de uma frequência maior. Por que eu falo isso? Porque uma das primeiras coisas que esses seres passaram para nós, quando a gente teve os primeiros contatos cara a cara, é que eles falavam que o sentimento das pessoas afastavam eles. Né? Quando eu tinha um sentimento de medo ou de preocupação, algum sentimento assim em relação a eles, para eles servia como uma pancada. Olha só. Eles recebem isso como uma pancada. Então eles evitam ter conexões com pessoas que ainda vibram nessa frequência. Imagina a frequência da guerra, da competição. Da agressividade, né? Agressividade, meu Deus, para eles deve ser uma grande palavra. Então, no geral, dá para ver a humanidade ainda não está pronta para algo direto assim. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se eles baixassem praça pública hoje, a nossa humanidade ia pro brejo, porque ia ter gente se matando em todos os quadrantes. E tentando matar eles também, né? Não, mas principalmente nós, que somos o projeto em si. A humanidade é o projeto final do projeto Terra. Né? E se eles vierem, e eles que estão aqui desde o início, se eles vierem, eles vão destruir o projeto que eles mesmos criaram. Claro. Né? Nós vamos começar aí a competir entre nós, a achar que eles são salvadores, vai ter gente criando seitas, ordens, outros largando os seus trabalhos, suas atividades, querendo que o mundo... eles vão salvar nós e vamos tirar dessa. Nações vão entrar em guerra, né? Porque daí o ET que apareceu aqui, todo mundo interpretou como um emissário de Jesus Cristo. Lá na Índia vai ser um emissário de Krishna.
né? Na China vai ser um emissário de uma deidade deles, lá dos chineses, na Austrália de outro. E daí? Como que fica? Pessoal, nós vamos voltar para a Idade Média, né? Onde essas coisas que as pessoas não têm habilidade para trabalhar, a grande maioria das pessoas não tem condições de trabalhar com a universalidade. Entender e respeitar as outras linhas de pensamento, os outros caminhos que existem, e que cada pessoa é uma mente e que traduz a realidade conforme sua bagagem mental. A partir do momento que nós adquirimos um pouco de universalidade para poder assimilar que os outros são diferentes e cada um tem suas características, não tem como esses seres virem, né? Porque eles vão acabar virando uma unidade, e essa unidade vai destruir tudo que nós temos aí. Todas essas divisões que o ser humano criou. Você fala de extraterrestre, Romeu, o pessoal já começa a te malhar, dizendo que você está lidando com demônios, né? Falta essa ligação amorosa de irmão mesmo, respeitando os defeitos, virtudes, vantagens e desvantagens de cada um, né? A partir do momento que nós adquirirmos uma fraternidade, aí sim podemos conhecer nossos irmãos que vêm de fora, porque aqui entre nós, como humanidade, ainda existe muita competição de poder financeiro, de poder, né, em cima das raças. Tem gente que, por incrível que pareça, no nosso mundo, tem preconceito de cor de pele. Sim. É uma coisa que me deixa assim, pelo amor de Deus, isso é mais primitivo que o primitivo dos pensamentos. Né? Imagina com seres de formas diferentes, de tamanhos diferentes. Diferentes do universo. Né? Então, nós ainda somos muito desiguais, né? Por mais que tenham muitas pessoas vibrando nessa frequência aquariana, né? Essa frequência desse novo mundo, também tem muita gente na outra frequência. Uhum. Infelizmente, né? Infelizmente. Legal. Então, gratidão pela acolhida, gratidão por tudo aí que você nos contou, e espero que até uma próxima. Eu que agradeço poder estar aqui junto com vocês e poder compartilhar um pouco do que a gente viveu e tal, e construirmos aí um entendimento coletivo, né, para que seja aberto realmente, e todos, a maior parte das pessoas se abram, que nós somos uma grande fraternidade, seja com seres extraterrestres, intraterrenos, né, seres espirituais, que são humanos como nós, que perderam o corpo físico e continuam atuando nos planos extradimensionais aqui, e nós aqui da 3D também. Né? Eu acho que esse é o grande start de um novo tempo. E é isso aí, obrigado, Emanuel, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu, mano. É isso aí. Seja